belíssima. Nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, a nossa ferramenta de fé. Amém? A gente poderia fazer uma série sobre vários assuntos. Aliás, nós temos uma série em andamento também muito abençoada sobre Gênesis. Mas aquela que precede todas as demais, com certeza é essa daqui. É o conhecimento sobre a Bíblia. Amém? A partir de hoje, quantos cultos eu não sei, quanto o Espírito Santo comandar. Se for necessário, inclusive, a gente pausar para trazer uma palavra diferente, sem formalidade, nós vamos fazer, né? Mas o propósito é a gente avançar o máximo possível, no maior número de frentes possíveis sobre a palavra de Deus. Então já está planejado algumas coisas. Hoje, por exemplo, é um pouco mais introdutório. Nós vamos aqui nos dedicar a falar da revelação, que é um pouco a continuação do culto passado. Só que o culto passado tinha a perspectiva de falar da revelação de Deus que humilha a sabedoria do homem. Mas agora nós vamos falar especificamente sobre as revelações e particularmente sobre a revelação que é a Bíblia Sagrada, que é a definição da Bíblia. Ela é o livro da revelação. Amém? A ideia é que na sequência a gente fala sobre o centro da Bíblia. A Bíblia fala de quê? Não sei se os irmãos já se deram conta, mas a Bíblia ela tem um assunto. Não tem 2, 3, 4, 5. Todos os assuntos estão em volta desse assunto, que é o grande personagem, que é aquele que foi anunciado desde o início e foi contemplado até o fim, que é Jesus Cristo. Não é à toa que ele é a palavra Bíblia, palavra Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre essa relação de Jesus e a palavra. Na sequência, e aí eu não sei se vai ser exatamente nessa ordem, nós vamos falar sobre a formação desses livros. Vamos resumir cada livro. O que esse livro trata? 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 Amém? Nós vamos exaurir o assunto? Claro que não, porque a Bíblia, nós vamos ter essa clareza, ela é um livro que tem camadas infinitas de informação. Mas nós podemos circunscrever, né, o contexto da elaboração de cada livro e a temática central dele. Amém? Teve um culto atrás que a gente aqui conversou sobre a interpretação histórico-gramatical e a interpretação que a gente chamou aqui de espiritualizada. Amém? A espiritualizada ela é incontrolável, o espírito que ministra. Hoje nós vamos falar aqui sobre iluminação. Mas aquela história gramatical que ajuda no entendimento espiritual, essa a gente pode aqui mostrar com mais detalhes. Amém? Nós vamos falar sobre a classificação, nós vamos falar sobre os estilos literários, nós vamos falar por que o cânon é esse, o que é o cânon, os livros escolhidos. Vamos falar sobre os apócrifos, por que alguns ficaram de fora. Hoje com a internet faz bagunça na cabeça do povo. Ah, mas tem um livro que era para estar na Bíblia e não está, nós vamos explicar por quê. Ah, mas tem a outra igreja que ela tem tal livro e não tem aqui. Por quê? Porque lá tem, por que não tem? Então nós vamos falar disso tudo, amém? Então vão ser vários assuntos, vários. Já temos aqui um roteiro básico, mas o Espírito Santo vai conduzindo, vai ampliando, amém? Então hoje nós vamos falar de introdução. Se alguém quiser papel, caneta, tem ali no canto, fique à vontade, que nós vamos sim agora fazer a nota. E aliás, até no final vai abrir tempo para a gente tirar dúvida, amém? Ah, pastor, e se o senhor não souber, não tem problema nenhum. Esse lugar aqui é um lugar santo, então é um lugar de humildade. Se eu não souber, não tem problema nenhum. Eu falei, irmão, eu não sei, dá um tempo que eu tenho que pesquisar, amém? Pesquisar no livro e pesquisar na oração também, que é ela que nos conduz, amém? Então vamos lá. Hoje, então, começamos. O assunto de hoje é a revelação. A Bíblia é composta por 66 livros, como a gente sabe, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. Amém? Mais na frente nós vamos falar mais sobre essa divisão. É fato que a Bíblia foi escrita aproximadamente ao longo de 1500 anos. 1500 anos. Desde a redação do primeiro livro até a redação do último livro. 1500 anos. Só para a gente ter aqui uma comparação. O Brasil tem 500 anos. Como se fossem 3 histórias do Brasil. Uma na sequência da outra, de tempo para a elaboração da Bíblia. Nós vamos falar também, esqueci de dizer, vai ter um momento que nós vamos falar sobre as provas da veracidade do texto sagrado, autorias e etc. E fica claro, meus irmãos, quando você olha para essa história toda, que existe uma coisa sobrenatural envolvida. Por
coerência, de coesão da informação, ela é absurda. Se imaginar que durante 1500 anos, pessoas totalmente diferentes, muitas vezes umas que não leram os outros, porque Bíblia desse jeito que nós temos aqui é coisa recentíssima. Aliás, ela é posterior à escrita dela. E a gente perceber esse nível de coesão, esse nível de, sabe, de amarra que existe na mensagem, a gente fala, só pode ser ação sobrenatural. Às vezes o mesmo autor ao longo da vida, né, irmã? Às vezes o mesmo autor ao longo da vida ele muda, né? Imagina você ter autores diferentes, falando em épocas diferentes, com idiomas diferentes. Nós vamos também falar quais são os idiomas que a Bíblia foi escrita. Nós vamos falar quais são os originais que nós temos à nossa disposição, como foram feitas as traduções, especialmente em português, e por que as traduções existem traduções diferentes. Amém? Porque vamos dizer um monte de coisa que vai aparecer pela frente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o nível de coesão da mensagem é a maior expressão de que se trata de um livro sobrenatural. Se você entende que foi um livro escrito durante 1500 anos, ao longo de 1500 anos, por autores diversos, com línguas diferentes, que viveram épocas distintas, e existe ali uma coesão, você logo é levado a compreender que tais autores não são os autores exclusivos. Existe um autor que está por trás de todos os autores. Está claro, irmão? Não, se eu complicar, para chamar a atenção, a gente simplifica. Vamos lá, 1500 anos, pessoas diferentes redigiram partes distintas da Bíblia, contextos diferentes, com línguas diferentes, idiomas diferentes, com situações totalmente distintas, olhando para direções diferentes, e existe uma coesão. Então logo nós somos levados racionalmente a compreender que além desses indivíduos que escreveram a Bíblia, existe alguém por trás que está escrevendo essa escritura, através de tantas pessoas. Quem é esse ser que está por trás? Deus, através do Espírito Santo. Amém? É a maior evidência de que esse livro foi ditado por Deus. 1500 anos, pessoas diferentes, idiomas diferentes, regiões diferentes, contextos diferentes, falando coisas tão bem encaixadas. Só pode haver alguém que está por trás, conduzindo essa diversidade toda num único sentido, numa única direção. E este alguém é Deus. Como que ele faz isso? Pela ação do Espírito Santo. Amém? Está claro, irmãos? O que é a Bíblia, então? A Bíblia é a revelação de Deus. É Deus falando. É Deus se comunicando com a gente. Isso é a Bíblia. Bíblia é biblioteca. Porque isso aqui não é um livro. Isso aqui é um conjunto de 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 livros do Novo Testamento. São livros diferentes, unificados numa biblioteca chamada Bíblia. Bíblia vem de Biblos, biblioteca. Ok? Lugar onde se guardam livros. Essa é a revelação de Deus. Amém? Existem duas revelações. No culto passado a gente falou um pouco sobre isso. A primeira revelação de Deus é o que a gente chama de revelação geral ou revelação natural. Deus se mostra para a humanidade através daquilo que Ele criou. Nós podemos ver Deus sem olhar para a Bíblia? Sim, podemos. Quando nós olhamos para o céu e vemos essa imensidão que é o céu, e quando a tecnologia ainda nos permite olhar para os confins do universo, a gente vê tantas estrelas, tantas galáxias, tantos planetas, tantos astros. É uma maneira de a gente contemplar Deus, de ver que existe um ser que é muito grande, muito poderoso, que criou todas essas coisas. E se a gente desse no detalhe para investigar qualquer parte da natureza,
por exemplo, mundo atômico, subatômico, nós também contemplamos Deus. Por quê? Porque a gente percebe que não existe mente suficiente para criar algo tão complexo, tão sofisticado e que funciona de uma maneira sobrenatural, como funciona um átomo, uma partícula, uma molécula, qualquer outra coisa. Então Deus, ele se revela como? Primeiramente, através das coisas criadas, naquilo que ele cria. E aquilo que a gente pode perceber mais diretamente como sendo obras de Deus, nós mesmos. Se a gente tiver um tempo para parar e imaginar o que nós somos, meu irmão, não tem jeito. A única coisa que você vai ter vontade de fazer é glorificar Deus. Porque você é um animal incrível, um ser absurdo, uma alma, um espírito, uma coisa complicada, sofisticada, maravilhosa. Nós somos criaturas de Deus. Então, quando a gente olha tudo que Deus criou, nós vemos Deus. Vamos lá, Salmos capítulo 19, versículo 1. Trazer de volta esse salmo, lindo. Salmos 19, capítulo 1. Desculpa, Salmos capítulo 19, que salmo é capítulo. Salmo não é capítulo, salmo é um salmo, né? 19º salmo, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Podemos? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra com o herói a correr no seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Pausa. Irmão, nesse salmo, o autor inspirado, ele nos mostra Deus se revela primeiramente através das coisas criadas. Olha a primeira parte: os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Quando nós vemos as coisas criadas, nós vemos Deus se revelar. A gente pode ter ideias sobre Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, amém? Que Ele é sábio, que Ele pode coisas que nenhum outro ser pode. A gente vê isso. Mas existe uma segunda revelação, meu irmão, que essa revelação a gente nunca pode aprender só olhando para as coisas criadas. A gente não consegue entender só de olhar para o céu, só de olhar para nós, só de olhar para as coisas que Deus fez. Por exemplo, por que Deus fez? A coisa criada em si não vai explicar. Qual é o propósito de Deus ao nos criar tão diferentes? Por si só, a resposta não aparece. Ela não nasce, ela não brota sozinha. Qual é o sentido das coisas que Deus criou? Ou melhor, qual é o caráter de Deus? Deus está acima do bem e do mal? Deus tem lado? Ele é bom? Ou ele é mau? Quais são os atributos de Deus? Quais são as características dele? Essas que a gente pode perceber olhando para as coisas criadas? Não. Isso Deus precisa nos dizer. E aí o salmista ele avança a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é testemunho? Declaração. Ou seja, Deus se revela em parte para as coisas criadas, mas uma outra parte ele precisa o quê? Falar. Ele
revelação especial. Amém? Então tem uma revelação geral ou natural e tem uma revelação especial ou bíblica. É quando Deus se manifesta explicando. Por que existe o mal no mundo? A Bíblia explica. Por que nós somos felizes? A Bíblia explica. E por que nós deixamos de ser felizes? A Bíblia explica. Por que é um casal? A Bíblia explica. O que são os filhos? A Bíblia explica. Como eu devo ser um pai? A Bíblia explica. Como eu devo ser um filho? A Bíblia explica. Existe saída para o problema? A Bíblia explica. A Bíblia explica os mistérios que nós não podemos perceber só observando as coisas criadas. Deus é o autor, Deus é o engenheiro, Deus é o inventor, é o criador, não é? Então só Ele pode explicar a criatura. Então quando nós olhamos para a revelação de Deus, nós não vemos só Deus se manifestar, a gente vê o propósito de tudo, inclusive o nosso. E aí vem a resposta. Por que existe o mal? Por que existe a tristeza? Por que existe o sofrimento? E qual é a saída dos problemas? Amém? A Bíblia vai explicar. A palavra de Deus diz, Jeremias capítulo 9, versículo 23. Você está em Salmos, avança um pouquinho. Jeremias, um dos profetas maiores. Quando a gente for discutir aqui a classificação dos textos, saberemos mais sobre os profetas maiores, diferentes dos profetas menores. Vamos saber aqui quando é que Jeremias viveu, quais eram as motivações de Jeremias para falar algumas coisas que ele disse. Capítulo 9, versículo 23. 9, 23. Posso? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que lindo, meu irmão. Deus, Ele está dizendo, não olha para a riqueza, não olha para a força, não olha para a suposta sabedoria, não. Olha para mim. Se você olhar para mim, você vai entender todas as coisas. E você vai entender, olha que lindo que Ele fala, que eu faço beneficência, juízo e justiça. Ou seja, aqui nós já começamos a saber algo sobre o caráter de Deus. Deus, Ele está acima do bem e do mal? Sim, mas Deus tem lado, e o lado de Deus é o bem. Deus está acima da justiça e da injustiça? A palavra de Deus diz: o sol nasce sobre o justo e o injusto, está acima de tudo, mas Ele tem lado, Ele é justiça. Aí alguém vai perguntar, mas se Deus, parece contraditório, se Deus está acima, por que Deus está de um dos lados? Como assim? Está ficando complicado. Vamos simplificar. Irmão, o que são as trevas? A escuridão é algo em si? Já pregamos sobre isso? Não. As trevas é a ausência. A escuridão em si não é nada. A escuridão é apenas, então, somente a ausência de luz. Não é isso? Deus é luz. A luz é o bem. O que são as trevas? A ausência de luz, o mal, a falta de Deus. Amém? Deus está acima? Está. Mas Ele está acima querendo o bem. Só que Ele permite o mal. Ô pastor, não dá para entender? Dá sim. Irmão, nós somos livres. Por quê?
Se não houver duas alternativas, existe escolha? Não. Só tem essa porta. Eu quero sair. Eu só tenho uma alternativa: passar por essa porta. Agora, se eu tenho duas portas e eu quero sair, eu posso escolher por aquela porta ou por essa porta. Então, Deus é a porta boa, mas Ele permite a porta ruim para que nós exerçamos a nossa liberdade e escolhamos livremente ir por Ele, ou talvez ir pelo outro lado. Entendeu? Então, Deus está acima, só que Ele tem lado. Ele está acima da justiça e da injustiça, mas Ele é justo. Ele está acima do bem e do mal, mas Ele é bom. Amém? E quem que nos diz isso? A palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio está lá no início, quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 32, 4. Amém? Capítulo 32, versículo 4. Irmãos, se a gente ficar, vamos supor que a gente vai fazer aqui uma série sobre os atributos de Deus. Nós vamos encontrar vários atributos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus... Está escrito onisciente na Bíblia, a palavra onisciente? Não. Mas ao ler a Bíblia a gente percebe que Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas. A gente percebe os atributos de Deus na medida que a gente vai avançando na leitura. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção para dois atributos que são definidores quanto à vontade de Deus na nossa vida. Que Deus é poderoso, ok, mas ser poderoso pode ser tanto para levar em determinada direção quanto em outra. Ser onisciente, ok. Deus pode tanto usar sua onisciência para fazer A como para fazer Z. Só podemos entender que esses atributos estão a serviço do bem e da justiça quando a gente olha para as Escrituras e tenta entender o caráter de Deus. E aí a gente destaca duas coisas. A primeira, o Antigo Testamento, ele é muito enfático em nos mostrar isso. E a segunda é o complemento que o Novo Testamento vai revelar. Já estava no Antigo, mas vai ser exaltado no Novo. Qual é o primeiro desses aspectos do caráter de Deus? Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Primeiro aspecto do caráter de Deus: justo. Justo, quando a gente fala justo, meu irmão, a gente estica justo, verdadeiro, fiel. Amém? Reto, íntegro. Essa é a primeira característica da personalidade de Deus. Ele é justo. Irmão, por que isso é importante? Vem aqui comigo. Importante. Porque se Deus é justo, é íntegro, é reto, é fiel, Deus não mente. Deus não pratica injustiça. Deus não se confunde. Deus não muda de ideia. Deus não fala uma coisa para fazer outra. Meu irmão, isso me gera segurança. Deus me dá segurança. Ele está se dizendo: eu sou assim. Eu estou falando para você: eu sou assim. Para quê? Para ter segurança. Porque se Deus não me fala logo no início da Bíblia que Ele é justo, eu posso duvidar do que eu vou ler. Então primeiro Ele fala: confia. O que eu falo, eu falo. Amém?
falar isso no final. Tem uma lógica porque que a Bíblia começa falando que Deus é justo. E só na frente vai falar do segundo atributo fulcral da personalidade de Deus. Porque primeiro tem que gerar confiança em mim. Eu primeiro tenho que saber que Ele não vai me enganar. Então Ele fala: reto sou, justo sou, fiel sou. Tem uma palavra: eu sou a verdade, eu dito a verdade. Em mim ninguém vai encontrar mentira. Está claro, irmãos? Então, primeiro atributo, primeiro caráter, primeiro aspecto do caráter de Deus: justiça. Irmão, eu sou uma pessoa reta, índole sã, nunca prejudico os outros. Ok, Deus é muito mais justo, reto e íntegro do que você consegue ser. Você é só uma sombrinha do que Deus é. Ao ponto de que nós não conseguimos nem entender essa justiça de Deus. Irmão, olha para mim, nós não conseguimos entender. Porque às vezes a gente até se permite um certo desvio de verdade, de bom tom, né? Até questão de educação. Não é isso? Meu irmão chega para mim e me oferece um café, só que ele fala, o café dele é horroroso. Né? Ele vai me oferecer aquele café, eu vou falar: não vou tomar o seu café, porque o seu café é muito ruim. Aí não vou falar isso, vou falar: não, irmão, eu estou satisfeito. Não, eu quero café, mas eu quero teu café, porque o café é ruim. Ou então eu vou falar: não, meu irmão, eu não gosto de café. Né? Ou então, eu estou com calor, o café não vai descer bem agora. Não é isso? Para nós é bonitinho, né? Cortês, né? Deus não faz isso. Por isso que às vezes Deus é difícil. Porque Deus, Ele é reto. Ele não vai fazer mais ou menos com a gente. Mas foi só um erro. A palavra de Deus diz: vamos lá, eu vou levar vocês até lá, não, mas depois procuro. Está lá em Tiago: quem pecou contra um ponto da lei, pecou contra a lei inteira. E a gente consegue entender isso. O mundo é assim. Nesse dia, o pessoal lá paga os impostos todos os anos, a vida inteira. Chega num momento, dá o calote no governo federal, cai na malha fina. O que acontece com o cara? Vem o governo e multa o sujeito, multa. Adianta ele dizer: mas eu nunca fiz isso, eu nunca defraudei os cofres públicos. Não interessa, meu irmão. Dessa vez foi multa em você. Você vai poder alegar que você sempre foi justo? Não, você errou. Acabou, você deixou de ser justo naquela hora. É a nossa vida. Quem é o homem que anda em justiça todo o tempo todo? Só houve um que pisou nesse planeta, tanto é que ele era Deus, Jesus Cristo. O resto todo mundo erra. Por isso que a gente tem dificuldade de entender Deus. Porque quando Deus fala todo, sempre, é sempre, nunca é nunca. Mas aí a pessoa vai falar: pastor, mas peraí, então significa que se eu errei eu estou condenado? Não, aí isso nos remete ao segundo atributo de Deus, sem o qual nós já estaríamos condenados. Qual é o segundo? Novo Testamento, João, grande, lindo, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, lá no final. Estávamos no 5º livro da Bíblia, agora nós vamos para os livros finais. 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Apocalipse. Olha que lindo, velho. Olha que lindo. O 5º livro da Bíblia fala de justiça. E agora nós vamos para o 5º livro de trás para frente que fala do segundo atributo. Não sabia dessa, acabei de fazer a conta. José. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. O 5º livro de frente para trás fala da justiça de Deus. O 5º livro de trás para frente vai falar da segunda característica, segundo aspecto do caráter de Deus. Amém? 4, 8. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Caridade pode trocar aqui para amor. Lembra quando a gente falou do fruto do Espírito? Caridade, amor, ágape, amor. Amor. Tanto é que em outras versões, não sei se a versão de vocês está amor ou caridade. Varia. Caridade.
sim, não, não. Sempre, todo mundo. É desse jeito. Fez um errinho, você já não é justo. Você já não está no, vamos dizer, ali na presença de Deus. Você já se contaminou. Irmão, se Deus fosse só justo, nós estaríamos condenados. Mas Deus não é só justo. Deus é também amor. Amor para quê? Para exercer misericórdia. E a palavra caridade, ela se aplica muito bem. Deus, ele é caridoso. Deus, ele é misericordioso. Deus releva os nossos erros. Porque se há alguém que ama, esse alguém é Deus. Uma mãe que ama demais o filho, que cuida do filho, mas assim, super zelosa com o filho, ela é só uma sombrinha, ela é só um farelinho do amor de Deus. Deus é muito. É só uma expressãozinha do que Deus é. Deus, olha como é que a palavra fala. Não fala que Deus é amoroso, ou Deus tem amor, ou Deus exerce, não. Olha como é que a palavra fala. Vamos ler de novo? Porque Deus é definição. Ele é o conceito do amor. Você quer entender o amor? Olha para Deus. Ele é o conceito. Amor, 2 pontos. Definição. Deus. Ele é. Irmão, Deus é amor significa Deus perdoa. Deus releva. Deus me dá mais chance. Só uma vez? Não. Jesus ensina. Até 70 vezes 7. Para usar o 7 por quê? Porque é um número que tende à imensidão. Um dos números, digamos, santos da Bíblia. Deus perdoa sempre. De qualquer jeito, claro que se o pedido de perdão for honesto, né? Lembra da justiça? Se eu faço, se eu erro, e eu continuo no erro, e eu minto para Deus, dizendo: Deus, me arrependi, vai exercer algum resultado? Não, porque Deus é justiça. Então eu tenho que ter sinceridade. Eu tenho que ser reto, eu tenho que ser honesto. Se eu sou honesto com a minha injustiça, com o meu erro, com o meu vacilo, Deus exerce misericórdia. Amém? O que Deus cobra de nós? Não vou cansar vocês não. O que Deus cobra de nós? Amor. Só que o amor que Deus exerce por nós é misericórdia. E o nosso amor para com Deus? Obediência. Até o momento que nós vamos falar sobre isso. Por enquanto, fico com essas 2 características de Deus, que são em função dessas 2 que toda a revelação bíblica vai circular. Deus é justiça e Deus é amor. Ele não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa acima da outra, ele é as 2 coisas simultaneamente, o tempo todo ao mesmo tempo. Ele não abre mão de um pelo outro. Ok? Se Deus é justiça e Ele é amor, pergunta: Deus quer o nosso mal? Essa é a revelação de Deus. Deus está nos mostrando o caminho do bem. Deus está nos dando a fórmula do sucesso. Deus está nos mostrando o caminho que vai nos levar ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento. Deus está, Ele é o Criador. Vamos lá, meu irmão, Ele é o Criador. A pessoa foi lá e criou um celular. Quem é a pessoa que mais sabe daquele celular? Quem criou o celular? Quem criou o celular, ele vai saber todas as funções do celular, ele vai saber por onde ir para consertar qualquer coisa que der defeito naquele celular. Ele conhece o celular de trás para frente, frente para trás. Ele sabe que pode saltear cada peça que está no celular. Esse é Deus conosco. E mais incrível, que Deus sendo onisciente e nós sendo tão diversos, Deus sabe a forma de cada um de nós. Lembra que Jesus fala? Que nenhum fio de cabelo, nenhuma folha cai com uma árvore sem que Deus
sabe, e só Ele sabe botar até os fios, quantidade de fio de cabelo que a gente tem na cabeça. Deus sabe tudo, todas as características mínimas de cada ser humano. Então só Ele pode nos consertar. E como que Ele faz isso? Nos dando um manual de instrução. Quando a pessoa inventou o celular, criou o celular, ele sabe tudo sobre o celular, ele quer compartilhar, né, o funcionamento do celular. O que ele faz? Entrega o manual de instruções. Ó, o celular funciona assim, você liga assim, você aperta tal, você faz tal, se der isso aqui, você faz assim, você faz assim. Não é assim? A Bíblia é o manual de instruções. Ele, Deus, Bíblia, nós, tudo casa. Tudo casa. Eu conheço Deus olhando para a Bíblia, eu conheço olhando para a Bíblia, eu conheço olhando para Deus. Eu conheço Deus quando eu olho para mim, eu conheço Deus quando eu olho para a Bíblia. Quando a Bíblia olha para mim, ela me conhece. Amém? Tudo junto. Deus, Bíblia, gente. Deus, Bíblia, gente. Deus, Bíblia, gente. Tudo junto. Por isso que a vida é vazia quando ela se aparta da Bíblia. Por quê? Porque nós somos aqueles, e tem muitos de nós que é assim. Eu sou bem assim. Vamos dizer, não sei se é assim não. Eu como celular, não olho para a nossa instrução não. Eu vou aprendendo, né? Vou aprendendo. Aí eu encontro uma pessoa que é mais ali, mais calma, né? Olha o detalhe, tipo meu cunhado. Aí quando eu não sei de nada, eu pergunto para ele, aí cunhado, como é que funciona isso aqui? Como é que eu saio desse problema aqui? Porque ele leu o manual, eu não. Lá em casa é a Mariana, como é que eu ligo esse negócio? O negócio é... Não adianta apertar com força. Peraí, tal. Não é assim? Irmão, tem gente que lê, tem gente que não lê. Quem não lê o manual de instruções não vai. Quem não lê o manual de instruções do celular, vai usar o celular, vai falar, vai mandar o WhatsApp e tal, mas não vai poder usufruir da quantidade de coisa que aquele celular tem. É Deus falando para a gente. Usufrua da vida que eu te dei. Olha para mim, olha para a Bíblia. Seja uma pessoa que eu te criei para ser. Amém? Está claro, meus irmãos? Essa é a função da revelação. Nos ensinar sobre Deus e através do ensino de Deus a gente conhece a nós mesmos. Mas, meus irmãos, isso não acontece uma vez só. E não acontece igual para todo mundo. E aqui a gente tem que falar de 3 conceitos importantes, que passam tanto pelo processo de redação da Bíblia, quanto no processo de leitura da Bíblia. O Espírito Santo conduz a revelação, não somente no momento de escrever, mas também no momento de ler. Quais são esses 3 conceitos? Guarda no teu coração. Agora que a gente pode usar o papel. 3 conceitos. Primeiro, revelação. Segundo, inspiração. E terceiro, iluminação. São as 3 partes envolvidas no processo de construção e usufruto da Escritura Sagrada. Vamos começar com 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Coríntios capítulo 2, versículo 10. Já caminhando para o final. Então, quando vocês acham, vamos amarrar. A Bíblia é a revelação. Esse é o conceito. Bíblia, revelação. Revela o quê? Revela as coisas que nós somos incapazes de compreender olhando apenas para as coisas criadas. Então, nós temos 2 revelações. Revelação geral da natureza. Eu consigo perceber Deus quando eu olho para as coisas que Deus criou. Eu percebo Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus está lá. Mas eu não sei o que Deus pensa. Eu não sei o que Deus quer. Eu não sei por que Deus me criou. Eu não sei o que Ele espera de mim. Então Deus vem e nos dá a Bíblia, a segunda revelação. Essa segunda revelação, ela nos mostra detalhadamente quem nós somos, ao nos mostrar quem é Deus. E aí a gente vê que Deus é, acima de outras coisas, 2 características.
importantes sobre o caráter de Deus: justiça e amor. As duas coisas juntas, simultâneas. Quando eu olho para a Bíblia olha para mim. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus olhando para mim. Eu olho para Deus e eu vejo a Bíblia. Tudo ao mesmo tempo. Amém? Agora, como que a gente lida com a Bíblia? Primeiro vamos entender como que ela é escrita. E tudo começa com a revelação. 2:10. Vamos lá. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Não, desculpa. Poxa, peraí. 1 Coríntios 2:10. 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, vamos lá. Quem revela? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele faz parte de Deus. Deus é o Espírito Santo. Como você explica isso? Vai ter um momento para falar da Trindade, não vai ser hoje. Mas Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é que vai dizer para determinadas pessoas do passado o que Deus queria falar para cada um de nós. Ele faz isso através da revelação. Vamos pegar aqui um exemplo. Isaías. Quem conhece Isaías? O profeta. O Espírito Santo mostrou para Isaías. Aliás, vou fazer um exercício rápido. Pode ficar com sua Bíblia aí, eu faço aqui. Todo início de livro de profeta você vai encontrar mais ou menos as mesmas palavras. Pode ficar aí onde você está, vou mostrar. Isaías, capítulo 1, versículo 1, 2, 9. Isaías. Aqui. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, João, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Olha só, o Espírito Santo revela para Isaías. Isaías vê. Amém? Se ele fizer isso com Jeremias, você vai ver a mesma coisa. Jeremias era menino, criança, quando começou o ministério dele. Olha lá. Jeremias capítulo 1, versículo. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor. Veio aí. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, etc, etc. Ele vai falando quando que vem a revelação. Então vem a revelação. Irmão, presta atenção nisso. Presta atenção. Essa revelação já aconteceu. Amém? Então, eu falei, são 3 palavras. Primeira, revelação. Revelação foi dada a homens na história. Já passou. Jeremias, Isaías, Ezequiel, vários outros receberam de Deus a revelação. O Espírito Santo veio e apresentou. João lá na frente. O próprio Paulo fala que foi alçado ao 3º céu. Eles receberam a revelação. Deus mostrou para ele. Como que Deus mostrou? Se a gente for a fundo aqui, nós vamos ver. Às vezes falou, às vezes sonhou, às vezes enxergou, às vezes veio um anjo e falou. Amém? Isso vai variar. Mas essa revelação já aconteceu. Deus já falou tudo o que tinha para falar. Ah, pastor, eu sei de uma igreja que não pensa assim. Essa igreja tem que ler Hebreus. Hebreus fala: até aqui Deus revelou através dos profetas, mas depois veio seu filho. E quando seu filho veio, cerrou a revelação. Falou tudo que faltava. Amém? Meu irmão, a revelação já aconteceu. Deus mostrou para essas pessoas que escreveram a Bíblia quais eram as suas instruções. Então a primeira palavra, revelação. Ah, pastor, mas eu sei de um ministério que fala do dom de revelação, que fala do dom de profecia.
não é esse dom de revelação, não é esse dom de profecia. Por quê? Porque a Bíblia está acabada, está concluída. Amém? Não podemos falar de dom de revelação, de profecia? Podemos. No âmbito do nosso ministério, não tem nada a ver de você dizer que essa revelação, que essa profecia tem a ver com os profetas Jeremias e Isaías. São outras coisas. Amém? 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 Não nos confundamos. Jeremias, sabe por quê? Porque a Bíblia tem que ter coesão. Paulo fala: se um anjo do Senhor chegar para você e ensinar um evangelho diferente desse que já foi ensinado, diga: anátema, sai de mim. Satanás está trabalhando na vida dele. Então não tem nada de completar a Bíblia. Não tem nada de dizer: tem uma revelação nova, eu tenho mais um capítulo para a Bíblia. Não. Rejeita, anátema, perigoso. Não faça isso. Está claro, irmãos? Revelação já aconteceu. Segunda palavra, inspiração. Inspiração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pastor, foi Pedro que escreveu mesmo essa carta? Até a hora que eu vou falar disso. Já adiantando? Sim, foi. Mas eu vi na internet que falaram que não foi Pedro. Irmãozinho, vamos ver que foi Pedro sim. Porque a internet fala muita coisa. 1:21. Estão comigo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Irmão, inspiração é diferente de revelação. O que é revelação? É o ato de ver, é o ato de ouvir. Deus revelou para essas pessoas o que Ele queria dizer. Esse é o primeiro ato. Ali é verdade pura. Então vem a segunda parte, a inspiração. O que é inspiração? A inspiração é aquela força que faz que essas pessoas que viram Deus, que viram as maravilhas de Deus, que contemplaram o recado de Deus, escreveram. A inspiração é o ato de colocar no papel aquilo que foi visto. É o ato de ser compelido a eternizar a palavra, a passar a palavra para frente. E, irmãos, é importante saber a diferença das duas coisas. Atenção. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porém falada pelo homem. E o homem não é Deus. O homem, ele é um produto de um contexto. O homem, ele é um passível de errar. O homem, ele é falho. Pastor, então você está dizendo que o que está escrito não é válido? É válido. Porém, presta atenção, meu irmão, que isso aqui é muito importante para a tua vida, para o teu devocional. Nunca tome um versículo isolado. Você compreende a mensagem de Deus quando você vê sinergia, ou seja, quando você vê coerência nas informações. Amém? Porque senão você se perde. Porque quem escreveu foram homens inspirados, mas homens. A inspiração, ela não dá um controle absoluto daquilo que é dito. Portanto, o homem, ele pode... Irmão, vamos lá. Temos 3 evangelhos sinóticos: Marcos, Lucas e Mateus. João é diferente. Você vai perceber que tem hora que um fala, eram 2 cegos, e o outro fala, era um cego. Um vai falar, Jesus curou na saída da cidade, o outro vai falar, Jesus curou na entrada. Irmão, então a Bíblia está errada. Não, são homens que estão escrevendo. Meu irmão, se eu e a irmã Aline, a gente assistir um filme, depois um comentar para o outro, ela não vai me descrever uma coisa muitas vezes diferente do que eu vou descrever? Aliás, vamos lá, ela assistiu o filme, eu assisti o filme, aí nós vamos contar para a Valéria.
eu assisti um filme, gostei muito, foi bacana. Aí vem a irmã ali e fala, eu vi um filme, não gostei nada, ruim pra caramba. Não é? Viu o mesmo filme, mas vamos ter impressões diferentes, vamos fazer descrições diferentes, porque nós somos o quê? Pontos de vista diferentes, produtos históricos diferentes. Irmão, isso é muito importante. Como que eu vejo que irmão fica, às vezes erra feio, sem querer julgar, tá? Mas tem gente que pauta a vida por não vestir uma determinada roupa, porque tem um versículo que fala sobre aquilo. Meu irmão, o versículo pode ser uma aplicação de uma mensagem mais profunda, e aquilo que está sendo dito, ela é uma ilustração da mensagem que está atrás, amém? E aí a pessoa se apega à roupa e esquece do amor, da caridade, da dedicação, né, da honestidade que está atrás, que aquilo é que é importante. Está claro, irmãos? Porque é uma inspiração. A inspiração, ela não é nesse retrato da revelação. Ela é algo que o homem faz compelido por Deus, levado por Deus, mas é o homem que faz. Está claro, irmãos? Então, qual que é a fórmula? É você entender a voz do Espírito Santo atrás dos homens que escreveram a Bíblia. Então, por isso que a gente tem que ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores. Não vamos decorar o nome de todos. Todo mundo vai cortar rapidinho na Bíblia depois desses nossos cultos especiais. Você vai olhar o que está atrás. Né? Você tem que olhar todos, você entender o que está atrás da informação. Amém? Irmão, para pensar, se hoje Deus te levasse para o terceiro céu e te mostrasse o mundo daqui a 500 anos no futuro, talvez você não tivesse palavras no seu vocabulário de hoje para descrever aquilo. Então você vai chamar, imagina alguém que viveu 500 antes de Cristo descrevendo o metrô de São Paulo. Ele vai falar metrô? Ele não tem um conceito de metrô. Por isso, meu irmão, que o diabo às vezes é chamado de serpente, às vezes ele é chamado de Belial, às vezes ele é chamado de aquele, às vezes ele é chamado de Beuzebu, às vezes ele é chamado de Satanás, até que Jesus veio e falou: existe uma coisa chamada diabo. Entendeu? Olha o Antigo Testamento. Diabo não aparece. Você sente a sombra dele, mas ele está claro. Jesus revela. Então é que quando você revela 100% bom, você revela 100% mal. Nós não falamos sobre isso. Jesus falou assim. Tem crente aí que fala: não posso falar o nome do diabo, não. Falou do diabo. Não é isso? Não pode falar esse nome, não. Irmão, a gente fala do diabo porque ele encara o diabo no nome de Jesus. E Jesus nos revelou o diabo. Falou: olha lá, esse é o seu inimigo. Amém? Mas só que Ezequias não conseguiu definir. Isaías não conseguiu definir. Porque eles viram. Mas na hora de escrever, eles não tiraram o retrato. Eles foram inspirados. Está claro, irmão? E terceiro, e para nós a aplicação prática, o mais importante, iluminação. Eu encerro hoje com essa passagem. João 16:13. Quem revela? O Espírito Santo. Quem inspira? O Espírito Santo. E quem ilumina? O Espírito Santo. 16:13. João capítulo 16, versículo 13. Posso? Mas quando vier, Jesus ainda está indo, tá? Então ele está falando no futuro, mas já aconteceu. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmão, revelação já aconteceu. A inspiração para escrever a Bíblia já aconteceu. Esses dois estão lá para dizer que não é você, não sou eu. Ah, mas tem um grupo tal que tem uma profetia. O problema é deles, irmão. A gente
faz o que com os nossos semelhantes em Cristo? Nós respeitamos, mas nós temos a nossa visão, e a palavra é clara, como diz. Se alguém vier com alguma informação complementar, com mais um livro da Bíblia, aparte-te. Então a gente vai seguir essa instrução. Primeiro, não nos compete. Segundo, não nos compete. O terceiro, sim. Essa é a nossa parte na obra. Deus mostrou para Isaías, por exemplo, Jesus na cruz. Isaías viu, meu irmão. Vamos entender a aplicação? Isaías 50. Pode ficar aí quietinho, que eu vou ler aqui para você. 53. Isaías. Olha só. Isaías 53. Olha só. Isaías viu, irmão. Como eu não sei? Deus mostrou. Abriu a parede na frente dele, ele viu um homem tomando chicotada, um monte de gente cuspindo, chutando, e ele está vendo que esse homem é bom. Ele está vendo que esse homem é bom. O Espírito Santo está falando para ele: esse daí está vendo, esse daí é o Filho de Deus, né? Sabe o rei que vocês estão falando? É ele, mas esse é o rei deles. Olha para ele. Aí ele é levado do Gólgota, carregando a cruz, bota ele no madeiro lá em cima, e raios trovões, ele morre. Vocês viram? Só que Isaías está 800 anos antes disso acontecer. Ele não sabe os detalhes. Ele não viu onde que Jesus nasceu. Ele não viu a mãe de Jesus. Ele não viu Jesus pregando o tempo todo. Ele viu aquela cena. Aí ele vem e escreve, inspira. O Espírito Santo inspira ele. Agora vai lá e escreve. Ele escreve. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Ele viu Jesus. Ele viu que Jesus não era bonitão, não estava, cabelo assim armado. Ele não tinha formosura, era uma pessoa comum. E talvez pela expectativa que ele tinha do rei, né? Ele tinha expectativa do rei. Ele olha para mim, mas esse é o rei? Ele não tem nada, não tem nenhum atributo. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele está entendendo que é esse cara, mas ele viu. Ele era desprezado. Os caras estão chutando ele. E o mais indigno entre os homens, que ele estava vendo um monte de bandido ali sendo crucificado. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele viu o Pedro negando. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele viu. Talvez ele não tivesse entendido o que Jesus falou em aramaico. Isaías falava hebraico. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Lembra que Jesus não respondeu? Os romanos perguntaram, ele não respondeu. Como um cordeiro foi levar ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele continua. Isaías está nos contando uma história que ele viu do ponto de vista dele. Amém? Se a gente ler aqui Marcos, Mateus e Lucas e voltar, você vai entender que ele viu aquela cena. Só que Marcos era do tempo de Jesus. Marcos no caso, não, Mateus escutou do próprio corpo de Jesus. Então ele entendeu as coisas mais à frente. E quando ele escreveu com detalhes. Ele estava lá. Agora, o que é o nosso papel nisso? Vamos lá, Isaías viu e descreveu. O que o Espírito Santo então vai fazer com você e comigo? Nos abrir a mente espiritual para
gente entenda essa palavra. O que significa essas chagas, feridas, essas dores? O que significa essa transgressão? Sabe o que é? É o câncer que está aí, te atormentando. É o pecado que está te deixando sem graça na tua oração com Deus. É essa coisinha estúpida em você que você não abre mão, mas quando você olha para Jesus, você fala: meu, como eu sou pequeno. Irmão, o Espírito Santo vai te fazer entender essas palavras na sua vida, assim como Isaías viu uma cena e descreveu desse jeito para a gente, porque o que ele viu, você vai ver a cena como você precisa ver. Amém? Ela se torna algo particular. Quando você olha para a cruz, você não vê um estranho, um tal Jesus Cristo, você vê você ali. Ou você vê a pessoa que você mais ama no mundo. Quem tem filho sabe, eu olho e vejo a Lara. Isso me comove. Amém? O Espírito Santo me faz ver como eu tenho que enxergar a cruz. Isaías viu de um jeito, eu vejo de outro. Ele foi inspirado para escrever. Eu sou iluminado para entender. Amém? Vocês são iluminados para entender de acordo com... Por isso que a Bíblia não é apenas um livro de história que eu fico apegado na parte gramatical. Tem Step faz isso. Acho errado. Empobrece. A palavra fala com você o que você precisa ouvir. É por isso que vamos voltar para o lugar comum. Davi e Golias. Quem é o Golias? Sabe quem é o Golias? Para o miserável é miséria. Para o desempregado é desemprego. Para o briguento é a ira. Para o vacilão com a esposa é lascívia. Amém? Para mim é uma coisa, para o irmão é outra. É o Espírito Santo atuando na história de Davi, descrita por Samuel, para que eu veja o que Deus quer falar comigo. E eu não vejo isso no José de Alencar, no Machado de Assis, eu não vejo isso no Alcorão, não vou ver isso no Brahma, não vou ver isso no Pergaminho, não vou ver isso na Bíblia, porque aqui o Espírito Santo atua. Está claro, irmãos? Marcos descreveu a cena que Isaías viu 700 anos antes e que a gente está observando 2000 anos depois. Ele viu de um jeito, Marcos viu outra coisa, nós vamos acontecer. Amém? Revelação, inspiração, iluminação. Quando nós lemos a Bíblia, nós oramos, porque Deus tem que abrir o nosso entendimento para a gente extrair daqui a palavra que Deus quer nos falar. Irmão, irmã antiga, abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler um versículo, tem muito crente que faz isso, né? Meu irmão, nunca vou falar isso. Se o Espírito Santo te tocou para fazer desse jeito, faz, porque já fez maravilhas comigo. Vou dar um testemunho no céu. Eu e minha esposa querendo um filho, ela angustiada, eu não gostava muito, mas também tinha lá minhas dores. Um belo dia à noite, peguei, abri a Bíblia desse jeito, olho fechado. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor no seu caminho. Os condenados trabalham de suas mãos, feliz será e terá bem. Sua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plano de oliveira ao lado do teu lado. Fechei a Bíblia e descansei. Nós vamos ver essa balada aí. Amém? Espírito Santo. Glória a Deus.